Bom dia, somos o grupo 8 constituído por Renan, Denis, Douglas, Arthur, Lucas e Henrique. Falaremos sobre relações entre tensão e deformação para o comportamento elástico. Seria possível estabelecer relações matemáticas capazes de definir a tensão e a deformação em um ponto e as relações entre a tensão e a deformação em um sólido, sendo essas relações obedecendo à lei de Hooke? Descrição da tensão em um ponto. As tensões atuantes em um ponto são definidas em duas componentes. São elas as tensões normais e cisalhantes. Podemos observar na figura o caso geral da atuação das tensões. As tensões estão atuando perpendicularmente às faces do cubo elementar. Elas são identificadas pelo subíndice, que identifica também a direção na qual a tensão atua. Isto é, a tensão em x é a tensão normal que atua na direção de x. Por convenção, tensões normais de tração são aquelas cujos valores são maiores do que zero, e sendo as compressivas as que possuem valores menores do que zero. Para descrever as tensões cisalhantes, são necessários dois subíndices. O primeiro indica o plano e o segundo a direção na qual a tensão atua. Como um plano é mais facilmente definido pela sua normal, o primeiro subíndice se refere a esta normal. Por exemplo, a tensão YZ é a tensão cisalhante no plano perpendicular ao eixo Y na direção do eixo Z. E a tensão YX é a tensão cisalhante no plano perpendicular ao eixo Y na direção do eixo X. Uma tensão cisalhante é positiva se é dirigida para o sentido positivo na face positiva de um cubo unitário, e também positiva se aponta para o sentido negativo na face negativa de um cubo unitário. Todas as tensões cisalhantes na figura B são positivas, independente do tipo de tensão normais presentes. Uma tensão cisalhante é negativa se é dirigida para o sentido negativo de uma face positiva de um cubo unitário, e vice-versa. As tensões cisalhantes mostradas na figura B são todas positivas, e a da figura C são todas negativas. Estado de tensões em duas dimensões, dimensão plana. Ao se carregar uma chapa fina, no plano da chapa não existirá tensão atuando na direção perpendicular à superfície da chapa. O sistema de tensões será constituído por duas tensões normais, tensão x e tensão y, e uma tensão cisalhante xy. Denomina-se tensão plana a condição de se possuir tensões nulas em uma das direções principais do material. Variação das tensões normal e cisalhante com θ para o estado de plano de tensões biaxial mostrado no topo da figura. Os valores máximos e mínimos da tensão normal no plano oblíquo através do ponto ocorrem quando a tensão cisalhante é nula. Os valores máximos e mínimos para ambas as tensões, normal e cisalhante, ocorrem para ângulos defasados de 90 graus. A tensão cisalhante máxima ocorre em um ângulo a meio caminho entre as tensões normais, máxima e mínima. A variação das tensões normal e cisalhante ocorre na forma de uma onda senoidal, com um período de θ igual a 180 graus. Essas relações são válidas para qualquer estado de tensões. Círculo de Mohr. Um método gráfico muito útil para representar o estado de tensões em um ponto, num plano oblíquo, através do ponto, foi proposto por Christian Otto Mohr. Com o rearranjo das transformadas das equações de tensão, obtém-se as equações e podemos resolver para a tensão normal em termos da tensão cisalhante, elevando-se cada uma dessas tensões ao quadrado e somando-as. Para se trabalhar com o círculo de Mohr, existem apenas algumas regras básicas que devem ser lembradas. O ângulo θ no elemento físico é representado por 2θ no círculo de Mohr. O mesmo senso de rotação a favor ou contra a dos ponteiros do relógio deve ser usado em cada caso. Uma outra conversão para expressar a tensão cisalhante diz que uma tensão cisalhante que causa uma rotação no sentido horário em relação a qualquer ponto no elemento físico é representada acima do eixo horizontal do círculo de Mohr. Um ponto no círculo de Mohr fornece a direção e magnitude das tensões normal e cisalhante em qualquer plano do elemento físico. Estado de tensão em três dimensões.
O estado de tensões tridimensional consiste em três tensões principais desiguais atuando em um ponto. Este é um estado triaxial de tensões. Faça um corte no cubo em qualquer plano, obtém-se um diferencial de volume. Então aplique-se três equações de força no tetrado gerado, pois as forças que atuam em cada uma de suas faces devem se equilibrar. Se duas das três tensões principais são iguais, o estado de tensão é denominado cilíndrico. Mas se todas as três tensões principais são iguais, o estado de tensões é chamado hidrostático ou esférico. O tensor de tensão é o tensor que trata da distribuição de tensões e esforços internos no meio contínuo. Na diagonal principal do tensor de tensão, tem-se tensões normais nas direções x, y e z, e os demais elementos são as tensões de cisalhamento. Lembrando que a tensão de cisalhamento de xy é igual à de yx. Relações elásticas, tensão, deformação. As relações entre tensões e deformações são estabelecidas a partir de ensaios experimentais simples, que envolvem apenas uma componente do tensor de tensões. Ensaios complexos com tensões significativas nas três direções ortogonais tornam difíceis as correlações entre a tensão e suas correspondentes deformações. Entre os ensaios mais comuns destacam-se o ensaio de tração, o ensaio de compressão e o ensaio de torção. Observe-se a região elástica, onde de 0 até A as tensões são diretamente proporcionais às deformações, onde A é chamado limite de elasticidade, pois ele geralmente marca o fim da região elástica. Daí em diante pode-se observar o início de uma curva, trata-se do chamado escoamento. O escoamento caracteriza-se por um aumento considerável da deformação com um pequeno aumento da força de tração. A partir de B, inicia-se a região plástica, porém não falaremos sobre essa região. Algumas das relações que conseguimos extrair do diagrama são: tensão é igual a pressão sobre a área. Deformação real igual a variação do comprimento pelo comprimento inicial. Sigma R é a tensão de ruptura, sigma E é a tensão de escoamento e sigma P é a tensão limite de proporcionalidade. Como visto no diagrama tensão por deformação, quando um corpo é carregado, o material tende a se deformar, e quando é descarregado, a deformação sofrida durante o carregamento desaparecerá parcial ou completamente. Essa propriedade do material, pela qual ele tende a retornar à forma original, é denominada elasticidade. Temos que tensão é igual ao módulo elástico vezes a deformação. Como visto no diagrama tensão por deformação, quando um corpo é carregado, o material tende a se deformar, e quando é descarregado, a deformação sofrida durante o carregamento desaparecerá parcial ou completamente. Essa propriedade do material, pela qual ele tende a retornar à forma original, é denominada elasticidade. Temos que tensão é igual ao módulo elástico vezes a deformação. Precisa-se agora analisar como a variação em uma dimensão afeta as outras dimensões do objeto deformado. Quando o material é submetido a uma tensão de tração ou compressão, ocorre um ajuste, ou seja, uma acomodação nas dimensões perpendiculares à direção da força aplicada. O coeficiente de Poisson é definido como a razão negativa entre a deformação lateral e longitudinal do material. Temos uma observação. Teremos a deformação lateral em x igual a y quando o material é isotrópico e a tensão aplicada for uniaxial, apenas na direção z. Energia de deformação. O trabalho interno, armazenado em um corpo deformável como energia de deformação elástica, é o produto da força média que atua sobre o corpo enquanto ocorre a deformação, multiplicada pela distância na qual ela age. Neste contexto, considere então um elemento de volume infinitesimal, dx, dy, dz, submetido a um esforço normal, ρx. A densidade de energia de deformação, U, é interpretada graficamente como sendo a área sobre a linha inclinada do diagrama tensão-deformação. Considere um elemento de volume infinitesimal, dx, dy e dz, submetido a um esforço cisalhante. A energia de deformação elástica pode ser colocada da forma: considere um elemento de volume infinitesimal, dx, dy e dz, submetido
Anisotropia do comportamento elástico. Um material é classificado como anisotrópico quando suas propriedades mecânicas são diferentes em diferentes direções, como podemos observar nessa tabela. O modo elástico de alguns metais apresenta valores diferentes para diferentes direções. Por exemplo, o cobre. Ele tem um modo elástico triplicado quando muda da direção 100 para a direção 111. Essa anisotropia está associada à variação do espaçamento atômico em função da direção cristalográfica. A força resultante entre dois átomos é a soma dos componentes de tração e repulsão, onde Fn representa a força resultante, Fa é a força de tração e Fr representa a força de repulsão. A distância entre os átomos, R0, corresponde à distância crítica onde as forças se equilibram, ou seja, a força de repulsão é igual à de tração, gerando uma força resultante nula. Esse comportamento pode ser analisado também sob o ponto de vista da energia potencial associada ao conjunto de átomos. O diagrama energia-distância representa a energia de interação, energia potencial, entre os dois átomos à medida que a distância entre eles aumenta. Quando a força externa é zero, os átomos estão separados por uma distância igual ao espaçamento de equilíbrio. Teoria da elasticidade. Durante o regime elástico, onde as deformações são reversíveis, a deformação é proporcional à tensão aplicada. Essa relação é descrita na lei de Hooke. E através da combinação da lei de Hooke com os coeficientes de Poisson, obtém-se a lei de Hooke generalizada, que relaciona as deformações nas direções x, y e z com as tensões, modo elástico e coeficiente de Poisson. As tensões de cisalhamento também se relacionam com o modo de rigidez, e também é possível relacionar o modo de rigidez do material com o modo elástico e coeficiente de Poisson. Então, a teoria da elasticidade são as relações entre os parâmetros como tensão, deformação, modo elástico e coeficiente de Poisson no regime onde as deformações são reversíveis. Durante Concentradores de tensão. Concentradores de tensão são descontinuidades presentes na peça. Alguns dos concentradores de tensão mais comuns são os furos, os entalhes e rasgos. Essas descontinuidades modificam a constância da área, modificando a distribuição de tensão, fazendo com que a tensão se concentre próximo desses elementos, como pode ser observado nessas três peças. Esta figura ilustra qualitativamente a distribuição de tensão na placa com o furo central sujeito a um carregamento de tração uniaxial. Pode-se observar que próximo à descontinuidade, ou seja, próximo ao furo, a tensão apresenta um aumento abrupto, caracterizado pelo pico de tensão máxima nos pontos A. A concentração de tensão é quantificada através de um fator de concentração de tensão, usualmente indicado por K, e definido como a razão entre a tensão máxima e a tensão normal. A figura ao lado mostra um gráfico que relaciona o fator K com a razão entre o raio do furo e a altura da peça. Concentradores de tensão são responsáveis por muitas falhas de elementos estruturais ou mecânicos sujeitos a carregamento de fadiga. Nesses casos, uma concentração de tensão provocará trincas nos materiais se a tensão ultrapassar o limite de tolerância do material. Essa figura mostra uma forma de aliviar a concentração de tensão nessa peça. Foram colocados elementos geométricos de alívio no entorno do concentrador de tensão, de forma a suavizar o fluxo de linhas de força através da peça. Ou seja, a colocação de furos próximo ao entalhe reduz a concentração de tensão.